capítulo 14, os três modos qualitativos da natureza material, versos 22 a 25, parágrafo único. A suprema personalidade de Deus disse: ó filho de Pando, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão, quando estão presentes, nem os deseja quando desaparece, que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que são ativos, que está situado no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um torrão de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual e desejável, com o desejável e o indesejável, que é estável, igual no louvor e na repreensão, na honra e na desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, e que renunciou todas as atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os modos qualitativos da natureza. Finalizou já o versículo. É esse. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Hare Krishna Hare Krishna. Olha, é dito, tem um aforismo que é dado pelo nosso mestre Prabhupada, que é o seguinte: a religião, o processo religioso, a experiência religiosa é 80% bom senso e apenas 20% rituais e orações. Tá? Então, nós sempre temos que aplicar princípios de bom senso na hora em que nós vamos interagir com uma instrução espiritual. O bom senso não pode sair da operação, tá? Senão, a análise ou a experiência do conhecimento, do contato com um conhecimento que está sendo oferecido pode ser perdido. Por exemplo, aqui está dizendo que uma pessoa que transcendeu aos modos da natureza material tratará inimigos e amigos de forma equânime. Okay? Aí a pessoa está no processo da evolução e ela se interessa em transcender a natureza material. E aí o que ela vai fazer? Tratar amigos e inimigos iguais. Dependendo de como a pessoa vai aplicar esse princípio, ela pode ser injusta com pessoas honestas. Tá? Sempre, quando a gente tem a referência de uma autoridade dessa natureza, como Krishna falando, a gente tem que traduzir todas essas afirmações para o plano absoluto. Então, quando se diz, por exemplo, que você vai tratar um animal, e aí você pode incluir uma barata também, um rato, um leão. Quando se fala um animal, não se fala apenas no cachorrinho fofinho que faz carinhas, que derretem o nosso coração. Está falando da serpente, dos insetos, sabe, das zebras, enfim, das amebas, são todos os outros. Formiga, todos os animais. De maneira equânime, a gente vai tratar todos os seres de maneira equânime. Isso significa que nós vamos ver todos os seres como almas. Na categoria das almas, de acordo com o padrão moral que elas apresentam, os relacionamentos serão equivalentes. O próprio Krishna diz, Jayatamam Prabhajante, ele diz, a todos eu recompenso de acordo com o qual eles se aproximam de mim. Então, a discriminação faz parte do processo de autoconhecimento. Não é que nós tratamos todos de forma equânime do ponto de vista da moral dos relacionamentos, não é assim. Nós tratamos as pessoas de acordo com o nível moral em que elas demonstram enquanto elas se relacionam conosco e com as demais pessoas. Entretanto, nós olhamos todas elas como almas. Todas como almas. Nós partimos do princípio de que todas são almas. Então, nesse sentido, o tratamento será igual para todas. Porque nós veremos todas como almas.
E do ponto de vista da consciência divina, ou a consciência de Deus, como é que o Criador, como é que Deus olha, como é que ele enxerga as almas? Ele olha as almas no futuro. Ele enxerga as almas no futuro. Então, quando, por exemplo, nós olhamos uma formiguinha que está lá lutando para roubar o seu grãozinho de arroz, tá? Ou o ratinho que está lá lutando para roubar a sua comida, ou sei lá, a baratinha que está lá lutando para a vida dela, e ali dentro tem uma alma. Existe uma alma interagindo aí. E essa interação, né, ou a vaca, o cachorro, o cavalo, ou os seres humanos, os criminosos, os psicopatas, como é que nós vamos tratar um serial killer da mesma maneira como você trata, sabe, assim, o seu amigo mais querido? Não existe essa possibilidade de você levar um serial killer para dentro da sua casa e dividir a sua mesa com ele. Você não vai tratar um serial killer dessa maneira. Da mesma forma como você não vai entrar numa jaula de um tigre e abraçar o tigre da forma como você abraça a sua filha. As relações pragmáticas exigem discriminação. As relações divinas, não. Então, se você está na plataforma divina, você vai enxergar todas as entidades vivas como almas. E aí você vai se relacionar como almas. Você vai olhar como alma. Você vai ter compaixão do ponto de vista em que elas são almas. Então, você vai tratá-las como almas. Entende? Na época do abolicionismo, por exemplo, a crise intelectual era definir se os negros tinham alma ou não. Eram almas ou não. Se os índios eram almas ou não. Havia uma crise existencial. E os intelectuais pressionaram os teólogos a assumir que eles eram almas. Os teólogos, que eram chamados representantes de Deus, chegaram à seguinte conclusão: pode até ser que sejam almas, mas são inferiores. E isso dá direito de escravizá-las. Na verdade, isso é especicismo. Isso está baseado na ideia da seleção natural, em que uma raça superior sobrepõe-se à outra e domina a outra e elimina uma para a sobrevivência dela. Não é espiritual. Mas, então, com o tempo, essa ignorância foi superada. Hoje nós sabemos que o índio, o negro, são todos almas como nós. A situação kármica ou a situação moral que cada um deles apresentam é uma outra coisa. É uma análise pragmática, mas são almas. No momento, a ignorância da humanidade consiste no fato de nós pensarmos que os animais não são almas, são apenas objetos para serem devorados. E essa ignorância existencial da alma, a nossa ignorância existencial em relação a essa categoria de almas, nos dá o direito de dominá-las, escravizá-las e devorá-las. E isso é ignorância. Com o tempo, essa ignorância vai passar e nós saberemos que são almas. Algumas almas têm que ser mantidas à distância, porque elas são perniciosas, elas são prejudiciais, devido ao nível moral delas. Mas todas são tratadas como almas. Então, nós devemos ver todas as entidades vivas como almas. Nós temos que transcender os corpos. Quer ver? Vou dar um exemplo bem prático para a gente poder entender como funciona, para eu concluir aqui a minha fala. Imagina que todo mundo conhece o Ayrton Senna, né? Assim, pelo menos já ouviu falar, né, do Ayrton Senna, o corredor, da Fórmula 1. Ou o Usain Bolt, que é o maior corredor humano, né? Que corre muito. Então, imagina, você pega um corredor de Fórmula 1, um piloto de Fórmula 1. Você pegar o piloto de Fórmula 1 e colocar ele dentro de um carro equipado para correr a 400 km por hora, ele terá a habilidade de fazer isso. Ele vai correr a 400 km por hora. E se você pegar esse mesmo piloto de Fórmula 1 e colocar ele numa bicicleta, continua sendo o mesmo piloto, a mesma pessoa, o equipamento
proporciona uma capacidade reduzida de velocidade, mas é a mesma pessoa, dentro de um equipamento diferente, com potencialidade diferente. Então, se nós pegarmos a alma que está vivendo no corpo de um ser humano e colocarmos essa mesma consciência que interage com o corpo humano e colocarmos ela dentro de um equipamento que é uma formiguinha, a capacidade de interação, de inteligência em relação à existência vai ficar reduzida, mas é a mesma alma. Se nós pegarmos a alma que está vivendo a experiência da formiguinha e colocarmos dentro de um corpo humano, o potencial de percepção da própria existência e a relação de conhecimento com a existência vai mudar, porque o equipamento permite uma interação mais complexa. Então, nesse sentido, todas as almas, elas são almas iguais, potencialmente iguais. O equipamento que elas usam é que permite uma interação maior ou menor com relação à existência. Mas todas são almas. E é nesse sentido que nós aplicamos esse princípio de que o sábio, ele tratará com equanimidade o amigo e o inimigo. Como? Você vai alimentar, vamos supor, você vai alimentar o inimigo e o amigo. O inimigo você manda uma cesta básica. O amigo você convida para almoçar com você na mesa, gente. É assim que se faz. Você está sendo equânime. Você está alimentando a todos, mas de acordo com o moral que eles apresentam. É assim que nós fazemos. Então, nós temos uma tendência a apreciar aqueles que são transcendentes ou que se interessam pelo Criador e temos resiliência e compaixão daqueles que simplesmente mantêm-se orgulhosos e separatistas dessa realidade. Tá? Então, a resiliência e a compaixão é uma linguagem que permite unificar todas as almas, mas elas manifestam consciências diferentes, com diferentes níveis morais. E nós nos relacionamos com elas dessa forma. Tá? E agora sim, para finalizar mesmo, por exemplo, eu, como orientador, eu tenho muito mais a tendência de dar atenção e dedicação àquelas pessoas que se interessam, não por mim, pela minha pessoa, assim, mas que se interessam pelas coisas que eu me interesso, e se interessam por entender os assuntos que eu ventilo, os assuntos que eu estou mensurando ou tratando. Então, as almas, aquelas que querem, algumas pessoas, às vezes, querem fazer amizade comigo, querem ter uma interação pessoal comigo, mas não se interessam pelos assuntos que eu ventilo. O que acontece não funciona muito bem, porque os assuntos acabam com o tempo. Os assuntos acabam. E aí a relação não progride. Mas, normalmente, aquelas que se interessam pelos temas que eu me interesso, o relacionamento progride, aumenta. E isso é muito simples. É uma questão de observação daqueles que demonstram um interesse mais integrado com relação aos interesses que eu tenho interesse. Então, com relação a Deus, não muda a operação. Ele se interessa, ele trata todas as almas de maneira equânime. Mas aqueles que se interessam pelos assuntos com os quais ele se interessa, acaba ganhando maior atenção dele. É natural, é normal isso. Isso é absolutamente normal. Embora o amor dele seja absoluto e universal, aqueles que se interessam pelos assuntos que ele se interessa têm uma vantagem de serem mais interessantes. Ok? Muito bem. Então, vamos finalizar aqui e dar sequência no nosso auspiciosíssimo sadhana. Vamos, então, calibrar o nosso sistema nervoso central, atualizar os nossos chakras, fortalecer os nossos chakras e nutrir a nossa consciência, purificar a nossa mente, o nosso inconsciente, com a potência do auspiciosíssimo Mahamantra Hare Krishna.